Pronto. Que a graça, a paz, a alegria e a salvação do Senhor seja sobre todos. Amém? É um prazer estarmos juntos. Eu tenho dito constantemente à igreja, nós estamos juntos, mesmo que virtualmente, estamos juntos. Mesmo que utilizando ferramentas virtuais, estamos juntos. E isso deve ser motivo de gratidão a Deus, porque nesse tempo de distanciamento social seria muito mais difícil se não tivéssemos esse recurso tecnológico à nossa disposição para que nós pudéssemos usar para interagir e proclamar o Evangelho. Glória a Deus por isso. Muito obrigado, pastor Alexandre, a congregação, por nos convidar. Uma honra, nos sentimos honrados em estarmos junto com os irmãos nessa oportunidade, para falarmos, cuidando do relacionamento conjugal em tempo de isolamento social, em tempo de distanciamento social. A pandemia veio, impôs sobre nós a quarentena, impôs sobre nós o distanciamento social, em alguns casos isolamento mesmo, porque o que nós estamos vivendo é um distanciamento, Há isolamento para alguns que estão aí com sintoma, que já estão positivados, esse sim, mas aqui falando especificamente do nosso município, nossa cidade, Jequié, nós temos vivido aqui um distanciamento social. Mas, de qualquer forma, isso nos afeta. Nos afeta primeiro porque não nos perguntaram se a gente queria esse negócio de quarentena, não nos foi perguntado se queríamos distanciamento social, isolamento social, não nos perguntaram se a gente queria usar máscara, se a gente... Não nos perguntaram se a gente queria andar com um frasquinho de álcool em gel no bolso, não nos perguntaram que a gente não pode mais abraçar e beijar as pessoas que... do nosso convívio, não nos perguntaram nada disso, e também não tinha como perguntar, porque a pandemia veio e impôs, então é uma imposição. Então toda imposição gera um desconforto maior, porque toda alteração na nossa rotina já gera desconforto. Toda alteração, toda mudança de rotina gera desconforto. E quando essa mudança vem por uma imposição, e não por uma escolha, o desconforto se torna ainda maior, ainda que seja nas mínimas coisas. Para nós que usamos óculos, é horrível usar máscara, porque ou a gente usa máscara com óculos e fica embaçado e a gente não consegue ler, ou tira a máscara, ou é uma confusão. Isso, uma irmã me deu uma dica aí no domingo passado, outro irmão já tinha me falado, para botar um pouquinho de detergente neutro na lente, e não enxaguar, e não enxaguar, que diz que funciona. Não fiz ainda, mas a irmã disse que funciona, 2 irmãos me disseram, na verdade, que funciona, então deve funcionar. Enfim, toda mudança de rotina vai provocar em nós um desconforto. Isso é um fato. Às vezes as pessoas dizem assim, mas a rotina é horrível, a rotina é isso, a rotina... A rotina não é nossa inimiga. Ela não é nossa inimiga. Nós precisamos de rotina para que nós possamos nos organizar. Então, num primeiro momento, ficamos desorganizados porque a nossa rotina foi quebrada. Então, todo ser humano, ele precisa ter uma rotina. E a maioria absoluta, maciça das pessoas, elas têm uma rotina. Elas acordam, elas fazem higiene pessoal, elas se alimentam, elas vão para o trabalho, se não trabalha fora, trabalha dentro de casa, vai aos seus afazeres, se estuda, vai estudar. Ou seja, tem a sua rotina. Até os animais domésticos, que estão em nossa casa, eles também entendem essa rotina. Eles também entendem a nossa rotina. A nossa cachorrinha aqui mesmo, quando ela faz xixi no lugar certo, ela vem para o nosso pé para ganhar um biscoito, próprio para ela. Então, isso aí... Então, assim, que o animal entende isso, quanto mais nós precisamos entender isso. Temos uma rotina. Então, essa rotina, ela foi quebrada. Ela foi quebrada num primeiro momento de quarentena. E quando eu digo primeiro momento, é 1 mês, 2 meses. A gente ficou um pouco desorganizado. Mas, assim, a quarentena já se estendeu aí há 4 meses, praticamente. Então, nós precisamos reorganizar a nossa rotina em cima do que está, em cima dessa realidade que nós temos, como os estudiosos têm chamado, o novo normal. Fica perguntando, quando é que a gente vai voltar ao normal? Gente, a gente está no normal. É o normal da agora, é o normal que é permitido, é o normal desta realidade.
O normal desta realidade é o uso das máscaras, o normal dessa realidade é a gente estar cultuando, usando instrumento tecnológico. Esse é o normal desta realidade. Então, a gente precisa se reorganizar, readaptar a nossa rotina, reconstruir a nossa rotina para a gente continuar caminhando. Nós não temos um novo caminho, nós só precisamos de um novo jeito para caminhar. Então, a gente precisa ir compreendendo essas coisas. E aí vem o relacionamento conjugal. Né? Eu começo a fala muito mais a partir do lugar do psicólogo do que do pastor. Deixa o pastor para o final, né? Para as considerações finais. Né? Então, vem o relacionamento conjugal, vem casamento. A gente precisa compreender que casamento é uma coisa, relacionamento conjugal está dentro do casamento. Né? Então, às vezes, a gente mistura tudo. Nós temos a tendência de misturar tudo. Né? E eu gosto de separar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? O casamento é uma instituição divina, é criação de Deus. Né? Falarei, né, sobre essa perspectiva do casamento que nós cremos enquanto cristãos, numa perspectiva bíblica, né, que a Bíblia nos ensina. Falarei caminhando mais para o final, para ficar bem guardado em nosso coração, certo? Então, casamento é isso. Numa perspectiva, né, psicológica de relacionamento, o casamento ele convive, né, com dois indivíduos dentro de uma conjugalidade. Ou seja, são duas pessoas com individualidades. São dois sujeitos, são duas pessoas. Nós não vamos agora criar, né, o mundo encantado do Walt Disney, certo? São dois sujeitos, são duas pessoas com histórias de vidas diferentes. Isso, né, é o casamento, duas pessoas. Para nós cristãos, entendemos que o casamento, né, entendemos que o casamento... Alexandre? Pastor? Sim. Eu preferia quando você estava aparecendo. Pronto. Dá uma sensação mais de proximidade. Não é verdade? Já estou aí. Pronto. Então, assim, nós temos dois sujeitos, duas individualidades, convivendo dentro de um relacionamento ancorado pelo amor, ancorado por uma relação conjugal. Então, são dois sujeitos que vêm com histórias de vida diferentes, com criação diferente, com costume diferente. O pastor que nos casou, que ministrou para nosso curso de noivos e nos casou, ele sempre falava assim, olha, casamento é uma sociedade onde os dois entram com 100%, não dá para um entrar com 50% e o outro entrar com 50%, os dois precisam entrar com 100%, e a mala vai ser aberta, meu irmão, quando voltar da lua de mel. Quando voltar da lua de mel, um vai abrir a mala, o outro vai abrir a mala, e as coisas vão começando a aparecer. Né? Então, assim, são dois sujeitos convivendo, né, desenvolvendo, construindo uma conjugalidade, que é essa união. Né? O casamento é isso, é uma conjugalidade de dois sujeitos, de duas individualidades, e esses dois sujeitos ancorados, né, numa relação de amor. Isso, por si só, já faz com que a adaptação a essa relação conjugal, né, já vá se tornando um pouco complexa. Não, volto mais uma vez a dizer, não vamos tomar como parâmetro o Walt Disney. Não, o mundo encantado de Walt Disney é o mundo encantado de Disney. O nosso mundo é o real, é a realidade. Então, são dois sujeitos com duas individualidades que vão conjugar agora, né, uma vida ancorados numa relação de amor. Né? Então, no começo, né, é natural que os conflitos apareçam, é natural que os conflitos venham. A tendência, né, a estimativa, o que se espera, ainda mais dentro de um relacionamento cristão, é que esses conflitos eles venham diminuindo ao longo do tempo. Com o passar do tempo, eles vão se diminuindo, eles vão continuar existindo até o final da vida, mas numa intensidade quase que, vamos dizer assim, uma intensidade quase que não crie nenhum tipo de prejuízo, não crie nenhum tipo de problema, né? Porque aí os sujeitos já se conhecem, já se tornou um casamento de longa duração, um casamento duradouro. Um casamento duradouro para os estudiosos é a partir de 20 anos de convivência, de relacionamento, né? Então,
os sujeitos estão mais adaptados, já compreendem mais, né, como é que se dá a reação de um e do outro. Então, assim, a relação por si só, no começo, ela já é complexa por conta dessas individualidades que estão conjugando uma vida em comum. É preciso vencer o individualismo, né? É preciso vencer o individualismo. Uma coisa é a individualidade, né? Eu sou casado há quase 26 anos. Eu deixei de ser o sujeito Alexandre, minha esposa deixou de ser Rosângela, não. É a individualidade, nós temos individualidade. Agora, o que nós não podemos é cultuar o individualismo na nossa relação, né? Ou seja, trocando miúdos, olhar somente para o seu próprio umbigo. Isso é o individualismo, preocupar-se apenas com suas coisas, para suas coisas e por aí por diante. Então, é preciso, né, nessa estratégia de superação de conflitos, é preciso ir vencendo o individualismo. É preciso ir vencendo, muitas vezes não, quase sempre, a mentalidade machista que nós temos, porque a nossa sociedade, estruturalmente, ela é machista, é de uma concepção machista. O homem não chora, né? O homem não pede desculpas, né? O homem não ajuda em casa, né? Vez por outra, eu converso com casais até cristãos, onde o homem diz, não ajuda em casa, não é minha obrigação. Mas onde é que está escrito que o homem não pode auxiliar nas tarefas domésticas? Aonde é que está escrito que as tarefas domésticas, elas são exclusivamente da mulher? Né? Aonde é que está escrito que a educação, o conselho para os filhos, é atividade somente feminina, da esposa, da mãe? Não, de hipótese nenhuma. Esse pensamento, essa ideia é fruto da sociedade machista que nós convivemos. Nós temos um machismo estrutural. E não podemos esquecer que nós estamos neste mundo. Não vamos ficar nele para sempre, quando Jesus coloca, né? Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, nós estamos dentro desse mundo, dentro desse sistema, e precisamos buscar em Deus a força para não sermos influenciados por ele, mas sim sermos influenciados pelos princípios do reino de Deus, do mundo vindouro, do mundo de Deus, do sistema de Deus. Então, assim, a gente precisa compreender isso. A nossa educação, a nossa estruturação social, ela é machista. Aí, em contraponto, vem um movimento feminista. Não vamos adentrar nessa questão agora, mas eu só faço uma pontuação. Se o machismo não é bom, eu acredito que o feminismo vindo na mesma proporção contrária ao machismo, também venha carregado com alguns defeitos, certo? Então, nós precisamos aí agora compreender, para nós cristãos, e aí nós falamos do lugar de cristãos, eu falo do lugar de um pastor cristão, né? Precisamos compreender os papéis à luz da palavra de Deus. À luz da palavra de Deus. Para nós cristãos, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Então, à luz dos princípios do reino de Deus, que estão descritos em sua palavra, nós vamos agora identificar quais são os papéis do homem, quais são os papéis da mulher dentro da relação conjugal. Para nós cristãos, o parâmetro é a Bíblia Sagrada. Não estamos aqui para polemizar a situação, mas nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Amém? Então, quem não crê vai tomar outros parâmetros, mas nós que cremos temos como parâmetro, né, a palavra do Senhor. Então, assim, a gente precisa superar os conflitos, porque a gente vai falar de relacionamento, cuidando do relacionamento conjugal. Eu não estou esquecido, não, a gente vai chegar lá, né? Então, assim, para a gente poder cuidar desse relacionamento conjugal, a gente tem que superar conflitos, superar individualismo, superar esse machismo. Nós precisamos encontrar estratégias positivas para resolver os nossos conflitos, né? E quais são essas estratégias positivas? Conversa, diálogo, entender qual é a razão do conflito. Olha, nós temos um conflito, tá, beleza, tá certo, tá legal. E esse conflito vem de onde? Ele nasce de onde? Por que esse conflito está acontecendo? Né? Então, uma estratégia inteligente, uma estratégia positiva é o diálogo. Uma estratégia negativa é a discussão, é a alteração dos ânimos, é a depressão do humor, né? Isso é a evitação, a fuga, você fugir
da discussão, fugir de conversar, né? Uma estratégia positiva, né, é o aconselhamento. Nós, enquanto cristãos, que congregamos na igreja, que temos um líder espiritual, que temos um pastor, devemos procurar o nosso pastor para essa orientação conjugal, para esse aconselhamento conjugal. Então, assim, nós precisamos encontrar e ter comportamentos positivos para a resolução dos nossos conflitos, né? Com tudo isso, eu já estou falando aí do cuidado do relacionamento conjugal, né? Então, essas estratégias, elas precisam ser construtivas. A conversa pacífica, né? Esperar o momento da raiva passar, né? E ir compreendendo essas coisas. Uma outra coisa que a gente precisa também trazer para a nossa relação, se queremos cuidar do nosso relacionamento conjugal, é a flexibilidade e a tolerância, né? Existem muitas relações conjugais em que não há flexibilidade, em que não há tolerância. E como nós estamos falando a partir de uma cultura machista, muitas vezes, né, e na grande maioria das vezes, o que vai prevalecer dentro do relacionamento conjugal é a palavra do homem, né? Aí a gente vai para a Bíblia, nós temos o que chamamos de uma ética circunstancial. Paulo estava orientando uma conduta circunstancial à igreja de Corinto, por conta do contexto que a igreja estava inserido. Tinha-se na cidade de Corinto o templo de Afrodite, aquela deusa do amor, né, da prostituição. Então, tinha os cultos a Afrodite, né, as mulheres lá raspavam a sua cabeça. Então, assim, Paulo está trazendo uma palavra de orientação para a igreja que nós entendemos como ética circunstancial. Quando a palavra fala em submissão, o que é submissão? Né? É formada por duas palavras, sub e missão. Sub, que está abaixo, então missão. Então, etimologicamente, submissão significa ajudar alguém a cumprir a sua missão. Então, é o que nós vamos falar mais para o final, lendo lá o texto de Gênesis. Então, a missão da esposa é ajudar o seu esposo a cumprir a missão dele, o papel dele enquanto pai de família, enquanto sacerdote do seu lar. E qual é o papel dele? É cuidar da sua casa. Qual é o papel dele? Cuidar da sua família, prover a segurança, né? A segurança espiritual, prover a segurança econômica, prover a segurança emocional. Esse é o papel do homem. Então, a mulher, ela vem, né, dentro dessa relação para ajudar o homem a cumprir a sua missão. Isso não a torna inferior, muito pelo contrário, é uma missão nobre. Tanto é que a Bíblia Sagrada vai dizer, à medida que a gente vai conversando aqui, no varão, vou citando os textos. Tanto é que a Bíblia Sagrada, em Provérbios, vai nos dizer que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. E a tola, com as suas próprias mãos, a destrói. Então, a sabedoria, ela está reservada, Deus deu, né, na construção do lar, na construção da família. Deus delegou à mulher muita sabedoria, né, porque a mulher sábia, ela edifica a sua casa, ela fortalece a sua casa, ela constrói a sua casa. A tola, com as próprias mãos, destrói. Então, quem destrói o lar da tola não é a vizinha da tola, não é a mãe da tola, não é a amiga da tola, não é a irmã da tola, não é ninguém. Quem destrói o lar da tola é a própria tola, com as suas próprias mãos, ou seja, aquela que não busca em Deus sabedoria. Então, quando a gente vai lá em Efésios, capítulo 5, o apóstolo Paulo trazendo orientações para o casamento. Porque a gente precisa ler Efésios e assim, capítulo 1, 2 e 3, Paulo fala de doutrina, Paulo fala de teologia. E basicamente a teologia da salvação. Olha, vocês estavam mortos em Cristo Jesus, mas, né, ressuscitaram. A salvação não vem de vós, é dom de Deus, não é pelas obras, é pela graça. E aí o apóstolo Paulo vai falando. Quando ele chega no capítulo 4, ele diz, rogo-vos, pois, né, que vos comporteis, que andeis do modo digno do evangelho. Ou seja, nós fomos salvos. E como salvos, nós temos agora uma forma de andar. Não é a forma que nós andávamos antes. E aí Paulo vai traçando orientações e vai falando para todo mundo. Fala para pai, para filho, para patrão, para empregado, né? Fala para todo mundo. Fala da conduta espiritual quando ele termina a epístola. E ele fala para o casal. Ele diz, olha, vós maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. E vós, esposas, sede submissas aos vossos maridos.
Ou seja, se submissão é ajudar o seu marido a cumprir a missão, e a missão do marido é amar a esposa como Cristo amou, então essa conta ela consegue ser fechada. Ela consegue ser fechada quando há essa compreensão. Agora, quando nós olhamos para o relacionamento conjugal à luz de uma sociedade machista, preconceituosa, né? Porque a gente precisa entender isso, a gente precisa compreender isso. Ao longo da história, a hegemonia masculina. A hegemonia masculina está em quase todos os campos do saber, quase em todos os campos da ciência, quase em todos os segmentos sociais, né? E isso não é bom. Isso é fruto de uma história, que não é objeto agora da nossa fala. Então, assim, a gente vem carregado disso. Né? A gente vem carregado disso. Então, assim, eu olho, eu nunca vi o meu pai ajudando a minha mãe numa tarefa doméstica. Eu já ouvi gente dizer, meu pai nunca ajudou a minha mãe numa tarefa doméstica. Sim, mas o seu pai foi educado dentro de um outro contexto, dentro de um outro momento. Você agora está em um outro momento, né? Em um outro momento. Na contrapartida, no outro lado dessa moeda, que tem outra face, né, vem o movimento feminista também trazendo alguns ensinamentos que vão entrar em choque com os princípios da palavra de Deus, que é o nosso parâmetro. Eu não estou aqui avaliando a questão do feminismo, não é isso, mas tem coisas que o feminismo traz que entram em choque com a palavra de Deus e a gente precisa encontrar esse equilíbrio do papel do homem e do papel da mulher dentro da relação, dentro dessa relação conjugal, dentro desse relacionamento conjugal. Então, ao conflito é preciso superar, compreendendo o individualismo, o machismo, a divisão de tarefas, comportamentos positivos para a resolução dos conflitos, flexibilidade e tolerância, precisa haver numa relação, num relacionamento conjugal, né? Flexibilidade e tolerância. E por aí a gente vai, senão a gente vai falando aí de muita coisa e eu quero chegar lá na Bíblia, né? Eu quero chegar lá na Bíblia. Então, assim, cuidando do relacionamento conjugal em tempo de isolamento social. E vem um outro fator agora. Agora eu fiz uma contextualização, agora algo mais específico. Com a quarentena, nós passamos a conviver mais dentro da casa, dentro do ambiente familiar. Estudos desse período agora já apontam que a violência doméstica aumentou. Como é que a gente sabe disso? Como é que se chega a essa conclusão? Pelo volume de queixas que chega na DEAN, na Delegacia de Atendimento e Proteção à Mulher. O pastor Alexandre trabalha no Ministério Público, ele sabe muito bem disso. Então, assim, nesse período de pandemia que nós estamos vivendo, em 4 meses, a violência doméstica aumentou. E aí a gente precisa entender por que a violência doméstica aumentou. A violência doméstica aumentou e um dos fatores... A gente precisa entender que no lar, onde está acontecendo violência doméstica com muita frequência e muita intensidade, né, nesse período de pandemia, isso quer dizer que esse lar já sofria com violência doméstica. Não passou a vir a ter violência doméstica agora no período da pandemia, mas já sofria. Com o período da pandemia, com as pessoas convivendo mais tempo dentro do ambiente familiar, né? Então, isso tem uma tendência de aumentar. E também tem aqueles casos em que nunca houve, né, um caso de violência, uma atitude de violência doméstica, mas por conta da quarentena, que tem a tendência de nos desorganizar, né? Sujeitos que têm já uma tendência mais para agressividade, para intolerância, eles são tendenciosos, nesse momento agora de quarentena, de pandemia, a reagirem com mais agressividade, a reagirem com mais violência. Então, o momento que nós estamos vivendo é um momento que potencializa emoções negativas. Né? Por que eu digo potencializa? Porque emoções negativas estão no ser humano, é do ser humano. Então, assim, esse momento agora potencializa o medo, potencializa a culpa, potencializa a ansiedade, potencializa o pânico, potencializa a raiva. Potencializa a raiva. Então, assim, os níveis de violência doméstica têm aumentado nesse período por conta desses fatores que nós estamos falando. Então, nós, enquanto cristãos, que temos a Bíblia Sagrada como a nossa única regra de fé e prática, nós não estamos imunes a isso. Nós somos seres humanos. Como qualquer outro humano, nós somos humanos.
E a gente precisa entender isso. Primeiro ponto é a gente entender essa realidade de humanidade nossa. Mas o segundo ponto é nós entendermos que o Espírito Santo de Deus habita em nós. E que se nós buscarmos em Deus, nós vamos encontrar auxílio, nós vamos encontrar ajuda, buscarmos em sua palavra, buscarmos no culto, ainda que seja de forma online, buscarmos o diálogo, buscarmos o aconselhamento pastoral, nós vamos conseguir sim cuidar do nosso relacionamento conjugal, né, nesse período de isolamento social, um período que nós estamos convivendo mais tempo. Pensemos, né? Pessoas, vamos pensar num casal que trabalha os dois fora, 8 horas por dia. Agora, é bem propenso estar os dois em casa, a depender da função que desempenhem. Então, estão muito próximos. A gente não pode se esquecer que o ambiente familiar, e se a gente voltar, a gente vai encontrar isso na Bíblia. O ambiente familiar é um ambiente onde é propício a desenvolver emoções positivas e negativas, aonde nós amamos e odiamos na mesma velocidade, na mesma intensidade. Nós encontramos isso quando nós olhamos para dentro da Bíblia Sagrada e vemos as famílias. Não precisa pensar em muitas famílias, não. Só a gente pensar na família da aliança, na família da promessa, a gente encontra. Se pensar na família de Abraão, Isaac e Jacó, nós vamos encontrar conflitos. Nós vamos encontrar mágoa, nós vamos encontrar rancor, nós vamos encontrar ódio, mas também vamos encontrar o perdão, a tolerância, a restauração, porque essa é a obra de Deus na vida da gente. Perdão, restauração, transformação, arrependimento. Então, nós precisamos olhar para a nossa realidade, né, dessa forma. Somos sujeitos, somos humanos e podemos falhar. Todavia, em Deus, nós podemos e devemos nos levantar. Então, assim, dito isso, que existem realmente esses conflitos e que isso prejudica o relacionamento conjugal, eu quero aqui voltar à minha primeira fala, né? Casamento e relacionamento conjugal. Casamento é uma instituição divina, e agora eu estou falando do lugar de pastor, ok? Casamento é uma instituição divina. Né? Para outros que não têm a fé cristã, vai entender que casamento é vínculo. Eu entendo que casamento é vínculo também, de família é vínculo, mas antes disso, eu compreendo que o casamento, né, é uma criação divina. Então, assim, se a gente vai para o relato de Gênesis, e aqui eu separei muito texto do relato de Gênesis, capítulo 1, 2, 3 e 4, só no capítulo 1 e 2, a gente tem coisa para falar para a família por um bocado de tempo. É porque a gente lê a Bíblia com pressa. Mas vamos lá, né? A Bíblia vai dizer, né, em Gênesis 1:25 o seguinte: e disse Deus, façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Então, a primeira coisa que nós temos aqui nesse versículo: o homem é criação divina, ponto. Não vou me aprofundar nisso, porque isso é um ponto passivo da nossa fé, né? É até um dogma, isso aí a gente não mexe, né? O homem é criação divina, e criação conforme, né, a imagem e semelhança do Senhor. O Senhor não nos fez, né, aleatoriamente, mas que foi conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, de acordo com a sua imagem, conforme a sua semelhança. Mas esse texto aqui de Gênesis 1:25 diz assim: e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Deus está dizendo o seguinte: nós vamos fazer o homem, né? Está tudo pronto, isso aqui é uma declaração clara de amor divino, porque primeiro Deus criou a estrutura, e no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Então por que primeiro Deus criou os céus e a terra? Para criar uma estrutura para colocar a gente. Então ele criou tudo e depois ele nos fez, nos colocou dentro dessa estrutura, né? Para que nós tivéssemos um lugar para habitar, para viver, para reproduzir, enfim, para construir a nossa história. E aí Deus, eu não vou me delongar muito, mas aí Deus disse, é muito claro aqui no texto: e domine. Deus criou a estrutura, nos colocou nela, nos criou e nos colocou nela para que nós dominássemos. Esse dominar aqui é conhecer. Esse dominar aqui é cuidar de tudo isso.
né? Cuidando, você domina. Mas aqui a Bíblia não está dizendo vai dominar o homem sobre a mulher. Essa é uma ideia, eu volto, de uma estrutura machista. Então, Deus não nos fez como superiores à mulher, né? De forma nenhuma. Bom, então Deus criou, né? E aí a palavra do Senhor diz assim, que no versículo 24, e fez Deus as feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Então Deus criou tudo e disse, é bom. Esse bom aqui significa satisfeito. Deus disse assim, rapaz, estou satisfeito com isso aqui que eu criei. Aí ele vem e diz, vamos criar o homem. Deus criou o homem. Aí vai nos dizer lá, mais para o final desse texto de Gênesis 1, vai nos dizer o seguinte. Vou pegar aqui na Bíblia e ler aqui na Bíblia. No versículo 31, vai dizer assim, e viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã e o sexto dia. Então, no primeiro momento, a Bíblia declara que Deus está satisfeito com o que ele fez. Aí depois ele fez o homem, né? Já adicionou o homem na criação, mais uma peça aí na criação, o homem. E aí a Bíblia vem e declara, e Deus disse, é muito bom. É muito bom. Então nós temos dois momentos em que o texto bíblico vai dizer que Deus está satisfeito e muito satisfeito, né? E muito satisfeito. Aí, passado esse momento, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. Aí nós já estamos no capítulo 2, versículo 7, né, do Gênesis. Mas aí, dentro desse texto aí, do capítulo 2, o Senhor vai chegar e vai dizer, ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden. Deus plantou um jardim no Éden, né? Diz o versículo 8, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Aí o versículo 9 vem falando desse jardim. O versículo 10, e saía um rio do Éden para regar o jardim, e ele falando, o primeiro chama isso, é no 12, ele vai descrevendo o jardim, pelo 13, pelo 14. Aí o versículo 15 vai dizer, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim para o cultivar e o guardar. Então, para trabalhar no jardim. Então, aqui Deus institui o trabalho. Já dá aqui uma outra fala, né? E o versículo 16 vai dizendo assim, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda árvore do jardim ele orienta, olha, come tudo, mas daquela ali você não vai tocar, daquela ali você não vai comer. E dentro desse contexto aqui, o Senhor vai dizer assim, não é bom que o homem esteja só. Então, nós temos dois momentos em que a Bíblia Sagrada diz que Deus está satisfeito e muito satisfeito com a sua criação. E aí nós temos o primeiro registro bíblico, a Bíblia trazendo para nós, Deus dizendo assim, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e o corresponda. Alguém que o auxilie e alguém que o corresponda. Havendo, diz o versículo 19, do capítulo 2, havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as árvores do céu, trouxe ao homem para ver como este ele chamaria. E o nome que o homem desse a todos esses seres viventes, esse seria o nome deles. E aí vai dizer o versículo 20, deu nome o homem a todos os animais. E no final do versículo vai dizer assim, para o homem, todavia, final do versículo 20, capítulo 2, para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que ele fosse idônea. Que ele fosse idônea, ou seja, tudo estava pronto, mas o homem estava sozinho. Então, Deus criou o casamento. A solidão do homem, o fato do homem estar sozinho, gerou uma insatisfação no coração do Eterno. Porque é no casamento que há a plenitude da criação divina. Isso aí, se a gente for, né, aí fazer uma avaliação dos termos originais, que não é o nosso caso agora. Mas é no casamento que há essa manifestação da plenitude divina. Porque o que é o casamento? O casamento é a união de corpos.
Eu tive um professor de teologia no seminário que ele dizia assim: namoro é união de ideias, noivado é união de ideais e casamento é união de corpos. O casamento é a união de corpos, é quando dois se tornam um. E deixará o homem, vai dizer, né, o versículo 24, por isso deixará o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Tornando-se os dois uma só carne. Então aqui nós temos a instituição do casamento. O casamento é uma instituição divina. Um grande engano, penso eu, é quando nós afirmamos: aquele casamento não foi de Deus. Não existe casamento que não seja de Deus. Senão nós vamos ter que compartilhar a criação do casamento com o diabo. O casamento é uma união, é uma criação, é uma invenção, é uma instituição divina. Ponto. Pastor, aquele casal ali, eles estão se matando, é um traindo o outro, é um mentindo para o outro, é um agredindo o outro. Aquele casamento é de Deus, a instituição do casamento é o relacionamento que eles estão construindo, não. Então, assim, cuidar do relacionamento conjugal é uma construção ao longo de toda uma vida. Então, assim, como agora, nesse momento de quarentena, nesse momento que nós estamos convivendo mais perto, nesse momento em que é um momento propício a um aflorar das emoções negativas, como nós vamos cuidar do nosso relacionamento conjugal? Primeira coisa, porque eu falei lá atrás, coisas práticas que a gente faz. Mas eu não gosto de me ater somente às coisas práticas. Eu falei lá das coisas práticas, né? Ajuda nas tarefas, flexibilidade, tolerância, não ser individualista, ter comportamentos positivos, a conversa, o diálogo. Tudo isso é essencial, é necessário, precisa ser feito. Mas existem conceitos, definições que embasam essas atitudes. E o que é que vai embasar a minha atitude positiva de ser tolerante, de ser flexível, de estar aberto ao diálogo, de me importar com o outro, de me importar de como o outro está vendo a situação, de se está gostando, se não está gostando. Será que ele está feliz comigo? Será que ele está satisfeito comigo? Será que ela está feliz comigo? Será que ela está satisfeita comigo? Porque às vezes a gente vem com a ideia: casou, pronto, acabou. Não. A pessoa continua sendo uma pessoa carregada de pensamentos, de sentimentos, de emoções, de sonhos e de desejos. Então, nós precisamos cuidar do outro. Essas são as questões práticas do casamento que nós precisamos vivenciá-las dia a dia para construir um relacionamento conjugal saudável. Mas nós vamos embasar essas atitudes. Por que a gente faz isso? Essa é a grande pergunta. Por que eu preciso ser flexível? Por que eu preciso ser tolerante? Por que eu tenho que perdoar? Por que eu preciso cuidar dele? Eu preciso cuidar dela? Né? Por que eu preciso me preocupar com as coisas dele, com as coisas dela? Por que eu preciso saber o que ele está pensando, o que ela está pensando? Por quê? Porque o casamento é uma instituição divina. Deus nos uniu através do casamento. Deus poderia ter inventado outras formas de unir um homem a uma mulher. A sociedade tem várias formas. Né? A civilização moderna e pós-moderna, esse tempo aí de pós-verdade, de fake news, inventou várias formas de unir um homem a uma mulher ou de unir duas pessoas do mesmo sexo. Mas Deus, a forma que Deus criou, né, e inventou para unir um homem a uma mulher é o casamento. É o casamento. Então, o casamento é uma instituição divina. Então, quando eu compreendo isso, aí eu preciso voltar ao relacionamento conjugal do primeiro casal. Preciso voltar ao relacionamento conjugal do primeiro casal. Porque Deus inventou o casamento. E nós temos o primeiro casal, Adão e Eva. E precisamos entender esse primeiro casal, precisamos entender o relacionamento conjugal que eles tinham para servir para nós como parâmetro, porque a Bíblia é sagrada. Para servir para nós como parâmetro. Vai dizer o texto bíblico,
né, no final do capítulo 2, o versículo 25, porque o capítulo 3 se inicia o relato da queda, vai dizer que o homem e a mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Ou seja, não é claro que aqui a gente pode fazer algumas aplicações, mas eu quero me ater a apenas uma. Ou seja, havia nesse relacionamento conjugal uma transparência total. Não havia cantinhos escondidos. Não havia detalhes escondidos. Não havia histórias escondidas. Não havia contato no celular com outro nome. Não havia mensagens apagadas. Eles estavam nus, ou seja, havia entre eles uma total clareza, uma total transparência de vida. Eles estavam nus e não sentiam vergonha, porque não tinham do que se envergonhar, não tinham o que esconder. Então, se nós queremos cuidar do relacionamento conjugal, primeira coisa, transparência, verdade, honestidade. É preciso dizer, nós precisamos amadurecer para dizermos tudo ao nosso cônjuge. E precisamos também amadurecer para ouvirmos tudo. Porque assim, quando a gente fala coragem para dizer tudo, o outro também precisa ter maturidade para ouvir e entender. Ouvir e entender. Né? Do homem poder dizer à mulher tudo o que pensa, tudo o que se passa pela cabeça dele. Né? Certa feita, conversando com um casal, assim, foi um dos casais com mais maturidade que a gente acompanhou. E ele uma vez disse para ela que tinha uma colega de trabalho que estava mexendo com ele, né? Que perturbava os pensamentos dele. Os dois cristãos. Então ele contou isso para a esposa, o casal cristão, né? Ele contou isso para a esposa que estava se sentindo atraído, tentado, né? E eles oraram juntos, repreendendo aquele mal. E ele não traiu, ele não caiu. Então, assim, uma transparência. Então, precisa maturidade para falar e maturidade para ouvir. Eu estou falando coisa do que se deve ser, do ideal. Entre o ideal e o real existe uma distância que precisa ser percorrida e construída. Mas o ideal que a Bíblia coloca para nós é um ideal de verdade, um ideal de clareza, um ideal de transparência. Então, como vamos cuidar do relacionamento conjugal? Não somente agora nesse tempo de quarentena, de isolamento, de distanciamento. Clareza e transparência. Né? Clareza e transparência. Mas aí a história bíblica, ela prossegue. Né? Ela prossegue. Mas antes de eu prosseguir, eu estou caminhando para o final, já que meu tempo está acabando, né, Alexandre? Pode ficar à vontade aí, pode se... Estou em casa, né? Concluir seu pensamento. Está todo mundo em casa. Então, assim, eu trago uma definição de casamento, é o seguinte, que é casamento, para mim, enquanto cristão, é a aliança heterossexual e vitalícia. Ou seja, isso é estabilidade conjugal. A gente entrar para uma relação, né, e sabendo que uma relação, né, porque a aliança é relação, né, então entrar para essa relação sabendo que é uma aliança e que ela é heterossexual e vitalícia. Então isso traz estabilidade. Qual é a característica da nossa aliança? Ela é heterossexual e vitalícia. Entre dois indivíduos que se incorporam em uma só pessoa. A partir desse momento é uma só pessoa. Não são as minhas coisas, as suas coisas. Não é a minha vida e a sua vida, é a nossa vida. Aí eu tenho a minha privacidade. Veja bem, eu tenho a minha individualidade. É uma coisa. A minha esposa, ela precisa participar da minha individualidade. Eu preciso dizer a ela o que eu penso, o que eu sinto, o que eu desejo, o que eu sonho, o que eu gosto, o que eu não gosto. Se eu estou triste, se eu não estou triste, se eu fiquei decepcionado, frustrado, né? Se ela me surpreendeu ou não. Isso é individualidade, mas ela participa da minha individualidade. Aí tem gente assim, mas e a minha privacidade? Bom, quem quer privacidade não casa. Não tem privacidade dentro do casamento. Não existe. À luz da Bíblia Sagrada, eu não consigo ver privacidade dentro do casamento. É o meu dinheiro e o seu dinheiro.
Eu tenho dificuldade de entender esse negócio. Senta os dois e faz um planejamento. Até mesmo porque o relacionamento conjugal, ele calcado nessa compreensão, né, baseado nessa compreensão bíblica que nós temos de casamento, então é a construção de uma vida juntos. Bom, nós vamos nos casar, qual é o nosso projeto de vida? O nosso projeto de vida aqui, nós vamos ter uma casa, vamos ter filhos, vamos educá-los assim e tal. Nós ganhamos tanto, com esse tanto que nós ganhamos, nós podemos fazer isso, isso e isso. Então, assim, é entre dois indivíduos que se incorporam em uma só pessoa. Então, privacidade numa relação conjugal não existe. A gente respeita a individualidade, respeita como o outro pensa, como o outro se sente, tudo bem. Isso é uma coisa e precisa acontecer. Mas até para o outro saber o que eu estou pensando, eu preciso falar. Até para o outro saber como eu estou me sentindo, eu preciso falar. Então, há um compartilhar das individualidades. Privacidade, não. Quem quer privacidade, meu querido, quem quer privacidade, não casa, fica solteiro. Vai tocar a sua vida sozinho, né? A sua vida privada, né? Então, é a aliança heterossexual, vitalícia, estabilidade conjugal, entre dois indivíduos que se incorporam em uma só pessoa e vão se ajustando. A gente não tem que entender, o grande problema é que a gente entra para o casamento, e isso é estudo, a gente entra para o casamento com crenças irreais acerca do casamento. E viveram felizes para sempre. Sim, nós vamos viver felizes, mas dentro dessa felicidade vai ter contratempos. Dentro dessa felicidade vai ter emoção negativa, vai ter frustração, vai ter. Com o passar do tempo, espera-se que isso vai diminuindo até que desapareça. É o caso dos casamentos duradouros, que é diferente do passado. No passado era assim, casava, porque quando não existia o desquite e nem o divórcio, né, casava e pronto. Estava ali para o resto da vida, porque a sociedade, né, pela hegemonia da igreja, então, não divorcia, mas as pessoas viviam, tinha gente que vivia infeliz. Passava 50 anos vivendo como um sujeito infeliz. Infeliz. Aí depois a sociedade foi construindo formas de resolver esse problema, que não foram as formas mais adequadas. Quais foram? Desquite, divórcio, separação. Não está feliz, separa. Não está dando certo, separa. Né? A partir de uma teologia bíblica, de uma compreensão bíblica, não está dando certo, o Espírito Santo é poderoso para ajustar esse negócio. É só dar lugar. Não, é uma tarefa fácil, não. Uma coisa é a gente falar, outra coisa é a gente viver. Mas eu preciso falar do que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que o que juntou Deus não separa o homem. E o que é que Deus juntou? Juntou através de quê? Juntou através do casamento. Então, o casamento é isso. São dois sujeitos que vão se ajustando para uma funcionalidade completa. É um ajuste. Então, a gente casa, o problema, um dos grandes problemas é que a gente casa e traz para dentro do casamento crenças irreais. Crenças de Walt Disney. A gente não pode ter essas crenças, tem que rompê-las. Então, assim, essa vai se ajustando, tendo uma funcionalidade que é a conjugalidade. Essa vida dois, esse relacionamento conjugal. Né? Então, assim, como é que nós vamos cuidar do nosso relacionamento conjugal, né, nesse tempo de isolamento social e sempre? Primeiro, compreendendo que o casamento é uma instituição divina, ponto. Isso não se negocia, isso é inegociável. 2, transparência total. Estavam nus e não se envergonhavam, porque não tinham do que se envergonhar, não tinham que esconder um do outro. Aí nós entramos em Gênesis capítulo 3. Porque, assim, o relacionamento conjugal de Adão e Eva começa lá no Éden, dentro de uma perspectiva de um planejamento divino. Eles estavam vivendo um planejamento divino. Mas quando entra o pecado na história, entendeu? Então, assim, o pecado entrou. O planejamento divino ele vai prosseguir, porque em Jesus, né, Deus resgata o seu plano eterno de salvar o homem, em Jesus Cristo de Nazaré. Todavia, as consequências da condição de pecador que pesa sobre nós, está aí. Então, assim, quando o pecado entra na história, né, nós conhecemos essa história, esse relato, né? Eva estava lá, tranquila, e veio a serpente,
né? E perguntou e começou a falar com Eva assim, mas a serpente, capítulo 3, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Perguntou, é assim mesmo? É desse jeito? Irmãos, é o seguinte, nós vivemos numa sociedade da rapidez, do fast food, tudo para ontem, né? A gente quer tudo muito rápido. Então, assim, quando eu falo essas coisas do tempo que nós estamos vivendo, é para a gente ir se entendendo algumas posturas nossas em relação à nossa vida cristã. Então, assim, por vivermos no tempo tecnológico de tanta rapidez, né, eu estou aqui na minha casa, falo e você me escuta, você me vê. Então, assim, a gente quer tudo para ontem, a gente não quer esperar mais nada. Então, assim, quando a gente vai parar e ler o texto bíblico, quando a gente lê isso aqui, o capítulo 3, a gente acha que isso aqui foi uma conversinha só, rápida. Não, isso aqui foi num momento, foi um instante. Não, irmãos. Aqui é um relato. Houve um tempo de conversa. E aí, eu trago para os irmãos, para que nós continuarmos entendendo como vamos cuidar do relacionamento conjugal, uma pergunta de um livro que eu li há muito tempo, O Silêncio de Adão. Não sei se o pastor Alexandre conhece. Eu acho que nesse tempo ele estava ainda na classe dos juniores. Ele é mais novo do que eu, né? eu já era um jovem seminarista. Então, O Silêncio de Adão, me esqueci agora o nome do autor, ele começa o livro com uma pergunta. Onde Adão estava quando a serpente começou a conversar com Eva? Onde Adão estava? Então, assim, nós não podemos ser ausentes no relacionamento conjugal. Se nós queremos cuidar do relacionamento conjugal, é 100% de presença. 100% de presença. A ausência, toda ausência é atrevida, toda ausência é ousada. E eu não falo agora da ausência física, mas da ausência do comprometimento, do envolvimento emocional nesta aliança chamada casamento, no compromisso com a construção desse relacionamento conjugal. Meu Deus, Eva estava conversando com a serpente, em momento algum o relato bíblico nos traz uma intervenção de Adão. Vamos pensar agora, pastor. Se você vê muito sua esposa conversando com uma pessoa, chama a sua atenção. Vem cá, o que você tanto conversa com essa pessoa? Eu não estou falando se essa pessoa é do sexo masculino ou feminino, uma pessoa. Que tanta conversa é essa? Que tanto diálogo é esse? Que tanta informação vocês trocam? Chama a atenção. Como é que havia essa conversa, esse bate-papo, e aqui eu estou usando até um pouco de alegoria, né? Como é que havia isso e Adão não percebia? Onde estava Adão quando tudo isso estava acontecendo? Então, cuidar do relacionamento conjugal é estar 100% presente nele. E estar 100% presente nele não é necessariamente 100% o tempo todo fisicamente presente. Existem muitas e variadas formas de estarmos presentes na vida da outra pessoa. Alimentando os sonhos, incentivando, motivando, cuidando. Então, primeira coisa, compreender que o casamento é a instituição divina. Segunda coisa, né? Eles estavam nus e não se envergonhavam. Transparência total. Terceira coisa, presença. Relacionamento conjugal requer presença. Não basta apenas casar, assinar o papel, não. Tem que participar. Tem que estar presente. E quando eu digo estar presente, não é necessariamente 100% do tempo fisicamente presente, mas emocionalmente envolvido na relação. Tem casais que não estão emocionalmente envolvidos na relação conjugal. A gente precisa se envolver emocionalmente na relação conjugal. Outra postura que eles tiveram. Ela errou, levou para Adão, Adão comeu, errou também. Aí vem o Senhor. Vem o Senhor e pergunta, mas rapaz, o que aconteceu? O que vocês fizeram e tal? Aí Adão diz logo, aí a mulher diz, mas foi a serpente, ela me deu, eu comi. Aí Adão diz, não, foi a mulher que o Senhor fez me deu, e eu comi. Ou seja, há uma terceirização de culpa. Cuidar do relacionamento conjugal é assumir as nossas responsabilidades.
É preciso ter consciência disso. Não podemos terceirizar as nossas responsabilidades de hipótese nenhuma. Aí a gente volta àquela prática, daquela questão prática, né? O compartilhar das atividades domésticas, o compartilhar da educação dos filhos. Onde é que está escrito que só a mulher deve ensinar a tarefa da criança, a tarefa escolar? Onde é que está escrito que só a mulher tem que ensinar o dever de casa? Onde é que está escrito que só a mulher tem que cuidar da roupa da criança, tem que dar banho? Onde é que está escrito isso? Aí vem em contrapartida. Onde é que está escrito que a mulher também não pode trabalhar e ajudar financeiramente a família? Porque tem homens que pensam, minha mulher não trabalha não. Onde é que está escrito isso? Então a gente precisa compreender os nossos papéis para que nós não venhamos a terceirizar as nossas responsabilidades e terceirizar as nossas culpas. Se ele errou, errado está. Se ela errou, errada está. Relacionamento conjugal é uma construção, vai se construindo. Então, primeiro, cuidando do relacionamento conjugal. Primeira coisa, eu preciso entender que casamento é instituição divina. Segunda coisa, transparência total. Terceira coisa, presença, 100% de presença. Quarta coisa, né? Quarta coisa, não posso terceirizar minhas responsabilidades e minhas culpas. Eu preciso assumir, eu não posso botar minha culpa no outro. Isso é um desastre para o relacionamento conjugal. É um desastre para o relacionamento conjugal. Isso aí. Você está culpando o outro pelas coisas que estão acontecendo. Dentro de uma relação conjugal, como já disse, não são dois, é um. Então não é a sua culpa ou a minha, é a nossa culpa. Você errou, mas qual foi a minha participação no seu erro? Eva errou, mas qual foi a participação de Adão no erro dela? Né? O marido errou, mas qual foi a participação da esposa no erro dele? Qual foi a participação dele no erro dela? Então, quem são os culpados? Os dois. E é preciso entender isso. Aí a história avança, né? Capítulo 4. No capítulo 3 acontece essa tragédia e tal. Eles são expulsos. Capítulo 4, versículo 1. Outro versículo riquíssimo de informações. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Se queremos cuidar do nosso relacionamento conjugal, nós precisamos entender que circunstâncias, coisas que acontecem, podem acontecer no nosso relacionamento, não têm autoridade, ou pelo menos não deveria ter autoridade para quebrar princípios. E um princípio dentro de um relacionamento conjugal, dentre tantos, que esse versículo nos traz a informação, e um princípio basilar do relacionamento conjugal, né, é a questão sexual. Homens que não procuram sua esposa para o relacionamento sexual, isso dentro da igreja. Gente que fica anos e anos e não procura a esposa para o relacionamento conjugal, para o relacionamento sexual, vice-versa. Aí eu volto, né? Aonde é que está escrito que só o homem deve procurar? A mulher deve procurar também. Tudo isso é fruto de uma cultura machista, de um contraponto feminista. Aonde é que está escrito que só o homem tem que procurar? A mulher deve procurar o seu esposo também. Tem que haver vida sexual ativa dentro de um relacionamento conjugal, enquanto houver saúde física para tal. Porque vai chegar um tempo que não haverá mais vigor físico para isso. Aí as realizações e os prazeres serão de outras formas. Mas a Bíblia aqui nos diz que coabitou o homem com Eva, sua mulher. Eles cometeram um pecado, transgrediram. Houve uma circunstância ali, houve um desentendimento. Eles transgrediram a lei divina que provocou um desentendimento entre eles, porque eles empurraram a culpa um para o outro. Mas passado a situação, coabitou o homem com Eva, sua mulher. Princípios não devem ser quebrados por circunstâncias. O sexo está para o casamento e o casamento está para o sexo. Casamento é união de corpos.
Deixou o homem, o seu pai, a sua mãe, uniu-se a sua mulher e os dois tornaram-se uma só carne. E a palavra do hebraico, que foi traduzida por carne, quando a gente vai pesquisar o vocábulo no original, ela se aproxima muito mais de pessoa. Adão olhou para Eva e disse, verdadeiramente essa é pessoa da minha pessoa. Eles dois tornaram uma só pessoa pelo casamento. Então, queremos cuidar do relacionamento conjugal? Tem que ter sexo, meu irmão. Precisa haver. Sexo que satisfaça os dois. E para isso é preciso haver conversa, haver diálogo. Haver conversa, haver diálogo. Nessa questão da vida sexual de um casal, é dentro de 4 paredes. É propriedade restrita do casal. A única ressalva que eu sempre faço é sobre o sexo anal, que compreendo ser contrário à natureza humana, né? Portanto, não é aprazível aos olhos do Senhor. Ponto. Aí o casal precisa conversar, dialogar e se entender nessa questão. Mas o versículo 4 vai nos dizer o seguinte: coabitou o homem com a mulher, com Eva, sua mulher, com Eva, sua mulher. Então Adão foi coabitar com Eva, né? Aqui a gente poderia explorar outras coisas. É com Eva só, não é com Evas. É com Eva. Então a fidelidade conjugal. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com auxílio do Senhor. Cuidar do relacionamento conjugal, casamento é instituição divina, transparência, presença, assumir responsabilidades, não quebrar princípios por questões circunstanciais, princípios não são quebrados de jeito nenhum, e reconhecer sempre a graça e a misericórdia divina, reconhecer sempre o favor divino. Olha o que Eva declara, mesmo depois de ter passado a experiência do pecado, mesmo depois de ser corrigida pelo Senhor, advertida pelo Senhor, ela diz, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Ela reconheceu que Deus a abençoou com um filho. Ela reconhece que aquele filho é herança do Senhor. Então, se nós queremos cuidar do nosso relacionamento conjugal, graça e misericórdia de Deus precisam superabundar na nossa relação. A gente precisa, assim como Deus age com graça conosco, a gente precisa ser gracioso com o nosso cônjuge. Precisa ser misericordioso com o nosso cônjuge. E Eva, ela declara isso novamente no versículo de número 25. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente. Então, Deus é uma fonte inesgotável de amor, e a nossa família, a nossa relação tem que ser reflexo desse amor. Circunstâncias, problemas, dificuldades, conflitos, desavenças, decepções, frustrações podem acontecer e acontecem. Uns com mais intensidade, outros com menos, uns com mais frequência, outros com menos. Agora, a coisa certa é nós crermos que a boa mão do Senhor é sobre nós. Que a natureza divina é uma natureza de nos abençoar, de nos restaurar. Então, meu irmão, minha irmã, nesses dias tão difíceis que estamos vivendo, se você está enfrentando, atravessando alguma dificuldade no seu relacionamento conjugal, eu tenho para você 2 boas notícias. A primeira boa notícia, vocês não são o único casal a estar atravessando uma crise. Existem milhares e milhares de outros casais atravessando crises. E casais cristãos também, viu? Essa é uma boa notícia. Porque a grande tendência quando a gente está vivendo um sofrimento, quando o ser humano está passando por um sofrimento, a tendência que ele tem é de se condenar, principalmente o cristão, pela consciência que nós temos. Né? Isso aí já é outra história. Mas as pessoas elas têm uma tendência de se condenar, principalmente o cristão. Se o cristão passa por um medo, por uma ansiedade, diz, meu Deus, estou perdendo minha fé em Deus. Não.
Uma coisa é a fé em Deus, outra coisa é a ansiedade que você está sentindo. Outra coisa é o medo que você está atravessando. Outra coisa é a dor que você está atravessando. Então, uma boa notícia que eu tenho para você, meu irmão, minha irmã, é que crises conjugais, dificuldades conjugais, problemas conjugais, todos os casais passam. Não se condene, não se culpe por causa disso. E a segunda boa e excelente notícia é que a mão do Senhor está estendida sobre nós. Eva experimentou isso com Adão. Adquiriu um varão com o auxílio do Senhor. E adquirir, né? E Eva ainda torna a dizer, olha a experiência dolorosa de Eva, porque a gente nunca para analisar, e já é outra história, para analisar a experiência dolorosa dessa família. Primeiro, Eva passou pelo pecado, pecou, desestabilizou com Adão, discussão, a culpa é sua, não, a culpa é sua, não, a culpa não é sua nem minha, a culpa é de Deus, né? Eles saíram, sofreram a sanção por causa do seu pecado. Isso traz dor, isso traz sofrimento. Mas ela tem um filho, ela diz, adquiriu um varão com o auxílio do Senhor. Aí vem o primeiro fratricídio da história, né? Caim mata Abel, primeiro homicídio. Caim mata Abel. Imagine a dor e o sofrimento que Adão e Eva passaram. Já tinha passado um, foi expulso do paraíso, se restaurou, teve filhos, um irmão mata o outro, outra luta, outro sofrimento, mas quando ela dá a luz a Sete, ela diz, porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. O amor do Senhor é inesgotável. A graça do Senhor é tremenda. Você está passando por lutas, você está passando por dificuldades, por crises conjugais? Dobre os joelhos dois. Antes de mais nada, aqui vai o aconselhamento pastoral. Acalma os ânimos. Acalma os ânimos. Porque associado à pandemia, que vem a quarentena, que vem o isolamento, pode vir uma questão financeira, pode ter vindo um desemprego, uma atividade comercial que está suspensa, uma renda familiar que diminuiu. Isso tudo acarreta crises, discussões conjugais. Acalma o ânimo, acalma, respira, conta até 3. Os dois dêem as mãos, dobrem os joelhos e vão orar ao Senhor. Porque o lugar de Deus no sofrimento humano é o lugar do socorro. É o lugar da bênção. Aonde é que Deus está em meio a essa pandemia? Está nos socorrendo. Salmo 121, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Então, meus irmãos, né? Como cuidar? Como cuidar? O casamento é de Deus, transparência, presença, assuma suas responsabilidades e culpas, né? E o amor de Deus estará sempre presente na vida de vocês. As circunstâncias não podem quebrar os princípios, de hipótese nenhuma. Com esses embasamentos teóricos, né? Esse é o embasamento teórico. Aí você parte para a prática. Aí você vai na conversa construtiva, né? Para o diálogo. Vai ajudar um ao outro nas tarefas domésticas. Envolve tudo, a educação dos filhos, enfim. Cuide um do outro, separa um tempo. Aqui, vez por outra, minha esposa puxa a orelha. Nunca mais a gente sentou aqui no sofá para ouvir música. Então, eu vou ter que levantar daqui, né? Já vou sentar lá para ouvir música com ela, dar atenção a ela, porque a gente se envolve com as coisas do dia. Essas são as coisas práticas. A gente precisa ter um embasamento teórico, né? Por que fazer? Fazer pelas razões que eu apresentei. Vamos fazer o quê? Vamos ser tolerantes, vamos ser flexíveis, vamos ajudar um ao outro, vamos ouvir. Pergunta para ele, pergunta para ela, como é que você está se sentindo em meio a essa quarentena? Você sente medo? Você sente ansiedade? Você tem medo pelos nossos filhos? Como é que é isso? Teve um dia aqui que eu estava com medo, eu disse à minha esposa, hoje eu estou com medo. Eu tinha até um compromisso na rua, desmarquei, não fui para a rua. Né? Isso acontece. Essas são as questões práticas que nós precisamos fazer, cultivar dia a dia nosso relacionamento. Desculpe aí, eu me alavanquei aí na hora, a gente se empolga. E agora que a gente está em casa, pronto, aí...
Amém. Mas obrigado pela atenção. Amém. Foi muito bom. Muito bom mesmo.